Memphis Depay é do Corinthians. O atacante holandês, ele já foi anunciado pelo Alvinegro Paulista e já tem vinda para o Brasil programada. Muito provavelmente vai chegar aqui amanhã para acompanhar a partida do Corinthians contra o Juventude. Mas vamos falar um pouquinho mais dessa contratação, que ela pode muito bem ser histórica para o futebol brasileiro. Memphis Depay, atacante de 30 anos holandês, como eu já disse, que na temporada passada jogou pelo Atlético de Madrid da Espanha. Estava disputando inclusive Champions League e ao final da temporada disputou a Euro representando seu país, a Holanda, onde chegou até a semifinal e acabou sendo eliminado, e o jogador ele inclusive saiu lesionado nessa partida. Bem, ele veio para o Corinthians com um contrato que vai gerar em torno de 70 milhões por 2 anos, sendo que desses 70 milhões o Corinthians vai arcar com cerca de 20%, enquanto os outros 80% vão ficar a parte da patrocinadora master do Corinthians, a Esportes da Sorte. Cara, já passando aqui inicialmente pelo peso dessa contratação, que assim, é gigantesco. Cara, você contrata um jogador que tudo bem, ele estava sem contrato, só que vindo direto da Europa, de um gigante europeu que estava disputando Champions League. E assim, não é um jogador que ele já está mais no fim de carreira, com uns 36, 37 anos e está buscando uma última aventura. Não, é um jogador que está na flor da idade, assim, tá cheio de ambição para, por exemplo, na seleção holandesa, se tornar o maior artilheiro, da seleção. E cara, você consegue contratar esse jogador e trazer ele pro futebol brasileiro. Assim, ele estando o que muito provavelmente pode ser o auge da carreira, O auge gira em torno de mais ou menos dos 26 aos 30, 32 anos. E cara, é um jogador que ainda tem muita lenha para queimar. Ele facilmente pode disputar mais 2 Copas. Afinal, na próxima Copa, em 26, ele vai estar com 32 anos. E em 30, ele vai estar com 36. Cara, assim, é realmente uma contratação muito gigante por conta desse peso. Você vai na Europa e você consegue contratar um jogador no seu auge, vamos colocar assim. Não é o auge técnico necessariamente, porque o Memphis ele não vem de umas temporadas muito boas. Só que é o auge da idade. Não é um jogador que já tá mais acabado, sabe? E cara, isso é um peso gigantesco. Isso aí pode talvez representar para o futebol brasileiro uma abertura de portas para negócios semelhantes acontecerem. Talvez os jogadores, agora na Europa, ao invés de pensarem em disputar um segundo escalão, talvez eles decidam vir aqui, por exemplo, para o futebol brasileiro. Cara, isso pro nosso produto é maravilhoso. Essa contratação aqui, ela é revolucionária por conta disso. Ela pode significar uma nova era. Uma nova era que os clubes brasileiros eles têm condição financeira e também de negociação em si, de chegar na Europa e pegar grandes craques. Não aqueles que estão no auge, que estão jogando em times do primeiro escalão, mas aqueles que talvez estejam sem contrato, jogando em times do segundo escalão, jogadores bons, não jogadores que só estão no fim de idade e vêm aqui para fazer um pé de meia ou só tentar uma última experiência, antes do fim da sua carreira mesmo. Então por isso que eu realmente acho que essa contratação, cara, ela é muito absurda. O Corinthians, cara, assim, sob a administração do Augusto Melo, vem fazendo muita coisa errada. Só que essa contratação aqui é uma contratação absurda e tem que bater palma pra ela. Porque quando acerta, realmente a gente tem que elogiar, porque afinal a gente desce o cacete quando ele tá errando. Só que, cara, isso daqui é um acerto bizarro. E agora falando mais do Corinthians em si. Cara, você tem agora uma reserva técnica no ataque, que você não teve durante o ano inteiro. Gente, assim, é um abismo colossal você ir de Pedro Raul e Yuri Alberto pra Memphis Depay. Tudo bem que o jogador ele não vem nas suas melhores condições, mas eu ainda vou falar isso aqui mais pro futuro do vídeo, quanto a essa questão realmente física do Memphis. Só que, cara, tecnicamente é um absurdo. É um assombro essa contratação. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Rodrigo Garro, assim, o cara vem comendo a bola. E ele só não tem umas estatísticas absurdas, porque justamente o ataque do Corinthians é muito ruim. E agora, cara, ele deve estar soltando fogos com a chegada do Memphis. Porque agora ele finalmente vai ter um atacante competente, teoricamente, na teoria pelo menos, que vai conseguir concluir as chances que ele cria. O Corinthians agora ele ganhou uma reserva técnica absurda para o ataque. Além dele, também jogou o Carrilho, e eu vou montar mais ou menos o time ideal do Corinthians, na minha opinião, no finalzinho desse vídeo, então eu vou deixar para falar deles na questão tática mesmo, mais pro final. Agora partindo realmente mais pro físico do Memphis. Cara, assim, o Memphis, ele vem de algumas temporadas muito deficientes, vamos colocar assim, no Atlético de Madrid e no Barcelona. São temporadas que ele realmente sofreu muito com lesões. Tanto que nessas temporadas, ele fez respectivamente 4 gols e na última 9. Só que a gente também tem que pontuar algumas coisas. Geralmente, a preparação física aqui no Brasil ela é melhor do que na Europa.
justamente por conta desse calendário insano que a gente tem. Então, naturalmente, essa preparação física, os jogadores ficam aqui com um físico bem melhor do que comparado ao físico dos jogadores europeus. Então, talvez isso ajude o Memphis. Outro fator que pode ajudar justamente o físico do Memphis é o fato dele, por hora, não poder disputar a Copa do Brasil. Por conta de um atraso de documentação, né, por conta da Federação Espanhola realmente não ter enviado os documentos para o Corinthians conseguir inscrever o Memphis no bid ontem à noite, o Memphis ele só vai poder disputar tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa Sul-Americana. Então ele não pode mais disputar a Copa do Brasil esse ano, a não ser que ocorra alguma reviravolta muito grande nesse caso. O Corinthians, né, já mandou um ofício para a CBF falando que foi a Federação Espanhola que demorou, a gente mandou tudo certinho, abre uma brecha aí pra gente. Eu duvido muito que a CBF realmente abra essa brecha. E pro Corinthians na Copa do Brasil, isso é uma perda muito grande. Porém, pro Memphis é muito bom. Menos jogos que o cara vai disputar, ele vai ter um descanso um pouquinho maior, e assim você vai evitar lesões, você vai preservar uma das suas principais reservas técnicas, evitando que ele fique desgastado, por exemplo, na Copa do Brasil, e usando ele no principal campeonato do Corinthians desse ano, que é o Brasileiro. A gente não pode esquecer na situação dramática do Corinthians na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Eu sei que tá tendo uma maré muito boa agora, né, depois da vitória do Flamengo e a chegada do Memphis, só que a gente não pode apagar isso. O Corinthians ainda está lutando contra o rebaixamento. E cara, você ter um Memphis, um jogador assim absurdo, em jogos do Brasileiro é essencial para você justamente brigar contra o rebaixamento. Então eu ainda acho que o foco do Corinthians tem que ser justamente na luta contra o rebaixamento. Só que agora com esse acréscimo do Memphis, isso aí deve ficar mais tranquilo. E pro físico do Memphis, realmente não jogar a Copa do Brasil ajuda bastante. Questão financeira que agora eu vi muita gente enchendo o saco quanto a isso. Gente, assim, vamos colocar tudo às claras. O Corinthians vai arcar com só 20% do salário do Memphis Depay. Não é um salário absurdo, 600 mil reais. Tudo bem que é um salário alto, porém até mesmo dentro do elenco do Corinthians, é um salário que vai estar ali no top 10, mas não vai estar acima do top 5, por exemplo. Então eu sei que o Corinthians ele está numa situação financeira muito delicada há muitos anos, e que tudo bem fazer essa crítica, até a zoeira do rival, tudo bem. Só que o Corinthians ele não está praticando um golpe com o Depay. Toda essa negociação, na minha visão, ela é muito bem arquitetada. Aí você tem a questão, né, da Esporte da Sorte, está sendo investigada no estado do Pernambuco. Tudo bem, eu entendo toda essa situação. Porém, você tem informações de setoristas do Corinthians, que o Corinthians está muito bem respaldado em caso, por exemplo, de uma rescisão de contrato entre Corinthians e Esporte da Sorte, para receber, por exemplo, um bom valor de multa. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse valor de multa ele seria utilizado aqui, por exemplo, com o Memphis Depay. Como eu já disse aqui nesse vídeo, o valor total da operação Memphis Depay no Corinthians vai gerar em torno de 70 milhões, onde o Corinthians vai pagar somente 12. E todo o resto desse valor é da patrocinadora ou do dinheiro que vai vir por meio de uma rescisão, caso pior aconteça, né, nessa investigação da polícia, quanto a essa patrocinadora. Eu vejo o Corinthians muito tranquilo financeiramente quanto a esse lance aqui. O Corinthians ele tem totais condições de pagar 12 milhões para ter esse jogador e ele está muito bem respaldado em todos os outros âmbitos, realmente, para que essa negociação não atrapalhe financeiramente tanto o clube. Então, quanto a essa questão financeira, eu entendo a zoeira, tudo bem, tem que zoar mesmo, né? Negócio de rival, clubismo e por aí vai. Só que, na minha opinião, não tem demais problemas. O Corinthians não vai ter dor de cabeça quanto a essa questão na minha visão. Eu também vi muita gente levantando questionamento tipo, o Memphis Depay vai ser só mais um Rames Rodrigues e por aí vai, fazendo essa provocação, né? Assim, um debate realmente que é muito tomado pelo clubismo, quando é com o time do outro os caras querem zoar e tudo bem, eu entendo toda essa zoeira. Só que eu realmente vejo dois cenários muito diferentes. O Rames, quando ele veio pro São Paulo, cara, ele veio por um ambiente que pra ele, como sul-americano mesmo, né, afinal Colômbia do lado aqui do Brasil, é muito tranquilo. Cara, ele não tá se arriscando absurdos vindo aqui pra América do Sul. Sem falar que, estando aqui, né, ele ia estar ainda mais sob os olhos da seleção colombiana, onde ele tem uma vaga cativa praticamente no meio de campo. Ele fez um ano terrível em 2023 pelo São Paulo e mesmo assim foi convocado e titular absoluto na Copa América de 2024. Já para o Memphis, eu vejo um cenário, assim, gritantemente diferente. Gente, a gente tem um jogador que era titular da Holanda na última Euro, ainda é o titular, né? Só que você tem ele vindo para um mercado completamente diferente do mercado que ele geralmente está acostumado,
que é você sair da Europa e vir para a América do Sul, um mercado que ele vai ter menos olhos da seleção holandesa, e o técnico Koeman, ele já até falou isso, né, porque recentemente ele se envolveu em algumas polêmicas falando que os jogadores que vão priorizar o dinheiro, que é o caso do Bergwijn, que foi para a Arábia Saudita, não serão convocados. E aí ele falou que esse cenário aqui do Memphis é um pouquinho diferente, porque ele acha que a Liga Brasileira ela tem um bom nível e que realmente o Memphis ele pode se manter em forma e ainda ser convocado, mesmo jogando em território brasileiro. Então eu vejo o Memphis, cara, ainda mais pelo desejo pessoal dele de se tornar o maior artilheiro, né, da Laranja Mecânica, cara, eu vejo ele com um ímpeto, assim, um sangue no olho muito grande pra vir jogar pelo Corinthians. Porque ele vai querer render justamente pra ser convocado para a Holanda. E assim, depois desses 2 anos aqui de contrato, a gente vai ter a Copa do Mundo e muito provavelmente ele vai querer, por exemplo, voltar pra um gigante da Europa. Dependendo, né, do que ele fizer no Corinthians ou o que ele fizer na Copa do Mundo. Então, eu vejo, assim, uma questão até de comprometimento muito diferente, assim, gritantemente diferente mesmo. Eu acho que é um abismo de diferença entre o comprometimento do Rames no São Paulo e o que vai ser o comprometimento do Memphis aqui no Corinthians. Agora, fazendo realmente o último resumo geral dessa contratação, antes de fazer realmente uma projeção da escalação do Corinthians. Assim, gente, a gente tem que falar o óbvio aqui. Essa contratação do Memphis é uma contratação absurda, como eu já falei no início do vídeo. Pro futebol brasileiro, no geral, é bom que o Memphis Depay ele dê certo. Porque com o Memphis Depay dando certo, você vai abrir portas para Flamengo, para Palmeiras, para São Paulo, para todos os clubes grandes aqui do Brasil, e não só os grandes, até clubes de médio investimento, que vão contratar outros jogadores, só que até de um nível abaixo. É uma porta que, em caso do sucesso dessa transferência aqui, que pode se abrir gigantesca. Imagina só, jogadores mais ou menos aqui na flor da idade, né, uns 30, 28, 29 anos, vindo da Europa pro Brasil, cara. Isso que pode melhorar absurdamente o futebol brasileiro. Isso que pode jogar nosso futebol a outro patamar nunca antes visto. Eu já falei isso aqui no vídeo que eu falei das janelas. Eu até vou ter que talvez atualizar aquele vídeo, porque eu não esperava que o Corinthians fechasse com o Memphis Depay quando eu gravei. Cara, o futebol brasileiro está numa constante evolução. E a contratação do Memphis Depay, ela é a perfeita representação disso. Um europeu holandês que não tem teoricamente nada a ver com o Brasil, ele vir pro Corinthians mediante toda essa situação é gigantesco. E assim, falando mesmo do Corinthians, cara, é uma prova de força absurda. O seu time, ele tá assim, afundado na zona de rebaixamento, brigando, né, para ficar na Série A, e mesmo assim você tem força para conseguir trazer um jogador desses, porque o seu nome é mundialmente conhecido. Isso é uma reafirmação do quão grande o Corinthians é. Isso tem que ser dito. No geral, eu acho que essa contratação tem tudo para dar certo. Assim, realmente, só se você tiver uma lesão terrível, né, para o Memphis ele não jogar, por exemplo, por um ano, que eu acho que isso aí vai acabar estragando toda essa operação, mas no geral mesmo, eu acho que isso aqui tem tudo para dar certo. É um atacante tecnicamente absurdo, que vai ajudar muito o Corinthians nessa briga contra o rebaixamento e, quem sabe, para conquistar títulos. Embora, na minha opinião, o principal realmente tem que ser se manter na Série A. Quando o período do rebaixamento estiver afastado, aí sim você pensa em Copa do Brasil e em Sul-Americana. Por hora, tem que pegar todo o futebol do Memphis e todos os outros jogadores, Carrilho, Rodrigo Garro, Thales Magno, Hugo Souza, André Ramalho, e focar no brasileiro para afastar o Corinthians de vez dessa situação assim dramática, e aí poder respirar aliviado e tentar beliscar um título. Agora sim, fazendo a previsão. Bem, pra mim, o Corinthians ele definitivamente tem que jogar até o final do ano com 3 zagueiros. Aí a gente começa com Hugo Souza, André Ramalho, Kaká, e aí Félix Torres ou Gustavo Henrique, tanto faz, pra mim ambos desempenham bem. Aí nas alas, pra mim, joga o Matheus Bidu, que é assim, bem melhor do que o Hugo. E olha que pro Bidu ele ser bem melhor, quer dizer que o jogador realmente tá bem abaixo. Então, cara, o Hugo estar no Corinthians é realmente muito triste, com total respeito. Já na ala direita, eu colocaria o Mateuzinho, que pra mim vem em evolução com o Ramon Dias. Porém, se o Fagner ele começar a jogar em todos os jogos aquilo que ele jogou contra o Flamengo, aí pra mim o Fagner tem que jogar. Mas por hora, como eu ainda tenho uma dúvida quanto ao Fagner, eu ficaria com o Mateuzinho. Na volância, aí, cara, aqui, pra mim, eu vou adotar um estilo que o Corinthians, ele tem que marcar muito mais. Clubes que estão nessa situação de luta contra o rebaixamento, tem que ter uma marcação muito ferrenha. Então eu vou ficar com o Charles e José Martins, que são justamente os dois volantes que jogaram contra o Flamengo. E aí, um trio de ataque mais ou menos, com o meio armador, né, talvez um 3-4-1-2, seria justamente o Rodrigo Garro armando, ele no ataque, a gente teria o Thales Magno e o Memphis Depay. Para mim, o Carrilho, ele vem para brigar para ser naturalmente, né, titular, é um jogador muito polivalente, ele pode jogar, por exemplo, de volante, de meio armador, de ala, de atacante, de ponta. Assim, é realmente um jogador muito polivalente que já jogou com o Ramon Dias no Al Hilal. Então eu acho que o Ramon Dias ele sabe muito bem o que ele vai querer fazer com o Carrilho. E pra mim é um jogador que pode ajudar muito o Corinthians. Assim, é um jogador de qualidade, versátil, eu tenho certeza que vai ajudar. Mas inicialmente
eu manteria ele no time reserva e só começaria justamente com o Memphis Depay no lugar do Yuri Alberto, porque é uma diferença técnica, né, como eu preguei durante todo esse vídeo, absurdo. Então, no mais é isso. Cara, eu realmente queria fazer muito vídeo sobre essa contratação, porque como eu disse durante todo o decorrer desse vídeo, é uma parada absurda. Ano passado, a gente teve um dos maiores atacantes da nossa geração, que é o Suárez, vindo pro futebol brasileiro. Só que aí era naquele molde, um jogador mais de 36 anos, 37, já tá mais ou menos no fim de carreira. E cara, não me levem a mal, a contratação do Suárez pelo Grêmio é muito maior do que a do Memphis, por exemplo, afinal o Suárez é maior que o Memphis. Só que a do Memphis, ela pode significar uma abertura de portas extraordinária para o futebol brasileiro. Com jogadores, como eu disse no decorrer desse vídeo, numa idade mais ideal para se jogar realmente em alto nível, parando aqui no Brasil. E cara, tomara que mais clubes brasileiros façam contratações assim e o nosso futebol ele evolua cada vez mais. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, e até o vídeo de amanhã.